Paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, convido agora para junto estar fazendo mais um estudo da revista Palavra e Vida, revista de jovens e adultos da Convenção Batista Fluminense. Estamos estudando nesse terceiro trimestre, o título central é Fé e Verdade. São as reflexões da carta de Tiago, 1ª e 2ª Pedro e Judas. Quem é o autor, quem escreveu essa revista foi o pastor Ronaldo Gomes de Souza. E desde já nós queremos agradecer esse querido pastor que faz parte da convenção e pelo esse estudo maravilhoso que tem nos proporcionado nesse terceiro trimestre de 2022. Estaremos estudando a lição 6, tem como título Esperança na Verdade, Esperança na Verdade. Então, irmãos, o texto base desse estudo é a primeira carta de Pedro, de 1 Pedro, capítulo 1, de 3 a 12. Estaremos fazendo a leitura do texto nessa hora. Desde já convido aos irmãos a pegar a sua Bíblia para que nós assim leiamos juntos esse texto. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva e esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma esperança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já preste para se revelar nesse último tempo. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristado com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, e que perece, é provado pelo fogo, e se acha em louvor, honra, glória na revelação de Jesus Cristo, a qual não havendo visto a mais, o qual não vendo agora, mas crendo, e vos alegrai com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma, da qual salvação inquiriram, trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava anteriormente, testificando o sofrimento que a Cristo havia de vir e a glória que eles havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos prego o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Então, irmãos, temos lido o texto, já orado, agradecendo a Deus também. Aliás, vamos orar, Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, e que o Senhor possa ministrar ao nosso coração através desse estudo que estaremos fazendo nesta hora juntamente com os irmãos. Então, irmãos, a esperança na verdade. Mas antes de entrar propriamente, vamos fazer algumas perguntas, algumas reflexões que está no próprio estudo dessa semana, A esperança na verdade. Por certo, você tem passado provações em sua vida. Como vocês a vivenciam? Como nós temos vivenciado essas provações, As provações têm afetado a sua esperança? O que você acha? Peça a Deus que fortaleça a sua fé. Saiba quais provações dessa vida não se comparam com a glória que nos é guardada. Devemos considerar que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Romanos 8, 18. Depois os irmãos lêem esses textos. Então, irmãos, a esperança na verdade. A partir de agora, estaremos direcionando a nossa reflexão nas cartas do apóstolo Pedro. Então,
O primeiro estudo nós falamos sobre a carta de Tiago e os estudos anteriores. Agora nós estamos entrando na carta de Pedro, né? A primeira epístola de Pedro traz a identificação de autoria e destinatário da carta logo no primeiro verso. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, então ele está falando dele mesmo, né? Da autoria, os eleitos de Deus, peregrinos dispersos. O apóstolo Pedro foi um dos primeiros discípulos de Jesus, destacando-se no corpo apostólico como um dos principais líderes nos primeiros anos do cristianismo, né, irmão? Apenas a título de referência, provavelmente essa carta foi escrita em Roma. Então essa carta provavelmente foi escrita na cidade de Roma, entre 63 e 65 depois de Cristo. A epístola ou a carta destinada aos cristãos, os quais estavam dispersos pela região da Ásia Menor, provavelmente devido à perseguição. Então, devido à perseguição que a igreja sofreu, eles estavam peregrinando ali naquela área da Ásia Menor. E para encorajá-lo a continuarem firmes na caminhada cristã. Então, essa carta foi direcionada para que encorajasse esses crentes daquela época, né, a permanecer firme no caminho do Senhor, a despeito das lutas, dificuldades e perseguições. Por isso, esse escrito de Pedro é conhecido como a carta da esperança, ou carta da coragem. Tem esses dois símbolos, né? Então, não por acaso, no primeiro destaque, é exatamente identificarmos o que o texto sagrado tem a nos dizer acerca da esperança, que por nós é mais que um sentimento, é uma convicção de que Deus está no controle de todas as coisas. Então, irmãos, nós temos essa convicção que Deus ele controla todas as coisas. Deus está no controle. Deus nunca deixou e nunca vai deixar de estar no controle do universo, do mundo e na mente e dos corações das pessoas. Ainda que o mundo caminhe para a destruição, mas Deus está no controle. Ele sabe o momento e a hora certa de agir. Quais seja a circunstância por que passamos. Primeiro, o fundamento da nossa esperança. Então tem um sentido, né? O fundamento. O fundamento é a base, né? A base da nossa esperança. Então, no versículo 3 diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, qual é a esperança nossa? Que Jesus Cristo ressuscitou, Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Essa é a nossa esperança. E gerou em nós a esperança de um dia também sermos ressuscitados por Ele. Nada adiantaria a nossa esperança se ela seguisse a máxima popular, a qual que a esperança é a última que morre, né? Isso aqui é um ditado popular. A esperança do cristão não morre jamais e está fundamentada na rocha, a qual é Cristo. Então, a nossa base é Cristo. Cristo é a nossa rocha, a nossa segurança, o nosso porto seguro. É a base da nossa esperança. A palavra grega para esperança tem sentido de expectativa do que é certo, né? Então, a palavra esperança dá a certeza daquilo que nós cremos. Aguardando quando acontecerá e não se acontecerá, mas sabemos que um dia vai acontecer, né? Portanto, diferente do dito popular, a esperança do cristão é uma palavra viva, uma esperança viva, compreendendo esse sentimento em relação às promessas de Deus. Ao escrever aos cristãos que estavam experimentando provações e privações, nesse sentido, né, que Pedro estava fazendo, ele estava sentindo o desânimo no povo cristão, então ele falou nesse sentido, provações e privações. Pedro os lembra do propósito do poder de Deus, os quais foram revelados na salvação assegurada por ele mesmo. Por quem? Por Jesus. Salvos são eleitos e escolhidos. No verso 1 e 2 vem falando. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, estrangeiro disperso no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleito segundo a presciência de Deus, Pai, santificação do Espírito, para a obediência, a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicado, né? A introdução aqui da carta do nosso amado irmão Pedro. Ao passo que encoraja a enfrentar as lutas, uma vez que por meio delas a salvação deles já estava sendo aperfeiçoada.
pois Jesus é a fonte maior e única da regeneração. Hoje muitas pessoas, quando têm problemas sociais, procuram tantas coisas, mas não procuram a fonte verdadeira da solução, que é Jesus, né? Jesus é a maior e única fonte da regeneração do ser humano. Ainda mais, através de sua ressurreição, temos assegurada nossa bem-aventurança futura. E enquanto mantivermos tal esperança, seremos guardados nesta vida aqui. Pedro, como testemunho da ressurreição de Jesus, conduz os cristãos daquela e de todas as épocas a verem a esperança na ressurreição. Então, a nossa maior esperança é a nossa ressurreição juntamente com o nosso Salvador, como baseado na vitória de Cristo sobre a morte, que afasta nosso olhar de nós mesmos para concentrá-los em Deus, que é o fundamento do fundamento da esperança cristã. Então, o fundamento da esperança cristã é o próprio Cristo, é o Deus que veio entre nós e habitou conosco, né? A fundamentação da nossa esperança em Cristo está espalhada por todo o Novo Testamento. Todo o Novo Testamento ela tem esperança, porque Cristo é a nossa esperança. Os profetas já profetizavam sobre a vinda do Messias e a obra redentora que ele faria sobre as nossas vidas. O apóstolo Paulo expressa: a eles quis dar o conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Então, em Colossenses 1:27, vai falar sobre essa esperança. Colossenses, vamos passear um pouquinho na Bíblia, né? A Bíblia é para ser manuseada, folheada, né? Então, nós vamos aqui, 1:27, diz assim: os quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Então, a nossa esperança da glória é Cristo, né? Fortalecer a cada dia. Na Epístola aos Romanos 15:13, o apóstolo Paulo define que Deus é o Deus da esperança, e dá-nos a entender que ele é autor e não objeto. Então, quem é autor da esperança é o próprio Jesus Cristo, que está em Romanos, né? Romanos 15, vamos lá também, Romanos 15:13. Romanos 15:13. Estamos aqui. Ora, o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Então, pela virtude do Espírito Santo, eles nos enchem dessa esperança. A esperança nos ajuda a crer. A obediência nos coloca no caminho da paciência e conforto diante do sofrimento, fortalecendo nossa expectativa na herança eterna. Então, nesse primeiro tópico, nós falamos o fundamento da nossa esperança. O fundamento, a base é Cristo. Cristo é a base de toda a nossa fé. Sem Cristo não haveria ressurreição, não haveria esperança do céu. Foi Ele quem falou, foi Ele quem nos diz, foi Ele quem nos deu a certeza dessa fé fundamentada na esperança. A esperança nele mesmo, em Cristo. Segundo, a esperança é uma herança gloriosa. Está no versículo 4 e 5, né? Da primeira carta de Pedro. Primeira, né? 1, 4 e 5. Vamos ler? 1, 4 e 5. Para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardado nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardado na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Então, Deus há de ser revelado, está sendo revelado, na verdade, a nós através dessa carta, através do Espírito Santo, que inspirou Pedro, homem inspirado, para nos trazer essa viva esperança, a esperança de um futuro melhor com o nosso Criador.
Através da ressurreição do Senhor Jesus, podemos ter a esperança de uma futura herança no céu, definida como herança que jamais poderá perecer, macular ou perder o seu valor. Versículo 4. 3 expressões definem o caráter dessa esperança. Jamais poderá perecer. Então, a nossa esperança, ela não se perece, ela não se desvai, ela permanece, é incorruptível, não tem maneira de corromper, porque ela foi lavada e guardada no sangue precioso de Cristo. Cristo nos purificou de todo pecado, não passivo de corrupção ou decadência, imperecível, não maculável, não tem mácula, incontaminado, livre de contaminação, de sujeira, de degradação. Não perde valor, algo que não murcha, que não defina. O que tange esta última expressão, ela é a palavra grega amaraton, que designa uma flor, amaranto. Então, essa palavra vem de uma origem de uma flor amaranto. E a sua semente é comestível, cuja característica é preservar durante muito tempo suas cores e cheiro. Veja que bela metáfora da herança, a qual está guardada, mantida, intacta, preservada no céu para os salvos, né, irmão? Então, a promessa de Deus permanece para todo aquele que se aproxima dele. Destarte, ou conto, objetivo central da esperança do cristão é a herança incorruptível, incontaminável, que se não pode murchar, a qual está guardada nos céus. Então, temos uma esperança guardada no céu. Todo cristão, todo aquele que deposita a sua fé em Cristo, está sendo guardado para o dia final, enquanto Cristo estará ao conhecer todas as coisas que desde a criação. Então, nós estamos sendo guardados para esse dia. A palavra protegido significa aquilo ou aquele que é defendido ou mantido em custódia em uma fortaleza ou castelo. Olha só que significado importante. Então, nós estamos sendo guardados pelo Senhor, vigiados pelo Senhor, sendo mantido, defendido, significando manter, vigiar, guardar. Pode também referir-se a uma sentinela, manter sob guarda militar. Logo, essa herança não pode ser perdida pela perseguição, sendo, portanto, um encorajamento para todos os salvos, pois é uma herança espiritual eterna. Os irmãos veem que o autor ele traz grandes relevância de palavras aqui, que o que estava acontecendo é que Pedro estava encorajando, então a perseguição temporária não poderia tirar deles essa esperança de vida eterna em Cristo. Independente do sofrimento aqui, essa visão requer fé no poder de Deus. Temos que ter fé. É impossível se agradar a Deus se não tiver fé. Tem que ter fé, o qual nos guarda contra todos os inimigos. Então Deus é o que nos protege. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem e o livra, tendo a capacidade de preservar todo cristão comprometido com ele. Então, temos que estar comprometido com o Pai, com Cristo, conquanto seja uma herança para a eternidade. Ela é um fato concluído, pronto, esperando para ser manifestado no momento certo, até chegar a salvação, presta a ser revelada no último tempo. Então, foi o que eu falei. Nós estamos sendo guardados, protegidos para Deus, quando, no momento certo, quando Cristo assim se fizer conhecer ao mundo como um verdadeiro Messias, que hoje tem pessoas esperando Cristo, alguns não esperam Cristo, outros desdenham de Cristo, mas nós que temos a fé em Cristo, somos guardados para esse grande dia, que o dia vai chegar e Cristo vai assim salvar essas almas do mundo perecível do pecado, né, irmão? Então, nesse último dia vai ser revelado a salvação para esses que depositou no Senhor Jesus. Então, primeiro tópico, nós falamos fundamento da nossa esperança. Qual a base da nossa esperança? Cristo. Agora, a esperança de uma herança gloriosa. Nessa base temos
uma esperança gloriosa de uma vida futura com Cristo nos céus. Estamos sendo aguardados esse grande momento em que vai ser assim dada a coroa da vida eterna para aqueles que permaneceram com Cristo, fiéis ao propósito do seu governo. Terceiro, a esperança em meio às provações. Passamos um período aqui de peregrinação, então devemos também passar pelas mesmas provações que os homens do passado passaram, né? Então isso está no capítulo 1, versículos 6 e 9. Vamos ler capítulo 1 de 1 Pedro 6 e 9. Em que vos grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais um pouco contristados com várias tentações. Então, muitas das vezes somos contristados, estamos tristes nesse mundo, porque as provações ela vem para nos entristecer, mas também para encorajar a permanecer firme. Para que a prova da vossa fé, somos provados, muito mais preciosa do que o ouro, do que perece e aprovado pelo fogo, e se acha em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo, o qual, não havendo visto, a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com grande alegria ou com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da nossa alma. Irmão, não há coisa mais preciosa do que a salvação da alma, porque a nossa vida está na alma, está no sentido do espírito. Então, nós somos seres espirituais e nós fomos criados para ser seres espirituais, permanecendo para sempre, né? Nessa perspectiva, as tribulações fazem parte da didática divina para nos ensinar e preparar. Então, é o método como Deus usa para nos ensinar. A didática dele são as provações e tribulações, para provar realmente a nossa fidelidade. O texto usa a palavra provação em lugar de tribulação ou perseguição, pois o apóstolo trata dos problemas gerais que os cristãos enfrentam por estarem em meio a uma sociedade incrédula. O problema do sofrimento geralmente traz questionamento aos cristãos, pois o caminho para a nossa glorificação precisa passar pelo teste da resistência e provações. Quando a pessoa vai para o serviço militar, ele lá tem várias etapas até ser aprovado como um militar. A nossa aprovação aqui é nesses momentos difíceis, de angústia, de provações, a nossa resistência, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Às vezes, há uma espécie de necessidade que os seguidores de Deus sejam afligidos. Quando não passam provações, tendem a ficar descuidados. E quando tem prosperidade secular, provavelmente se volta para o mundo. Então, outra maneira também de Deus afastar o homem do mundo do pecado são as provações, porque quando ele fica descuidado, ele se relaxa e a tendência é a querer as coisas mundanas, as coisas do mundo. Todo esse processo purifica a alma da impureza e proporciona a manifestação da integridade da fé em Jesus Cristo. Então, quando nós afastamos do mundo do pecado, nós nos aproximamos de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Podemos apresentar alguns aspectos da aprovação a partir do texto. A partir desse texto, elas atendem o objetivo de Deus. Então, as provações, elas atendem o objetivo de Deus. Deve ser, versículo 6, pode ser entendido como se necessário, né? Se necessário, Deus enviará as provações. Indica que Deus usa as provações como disciplina, quando se desobedece à sua vontade. Vamos ler Salmo 119, né? Vamos passear pela Bíblia um pouquinho só. Salmo 119 é o texto, Salmo 119 é o texto maior que tem dos Salmos e fala exatamente das Escrituras, né? Então, Salmo 119, 67, que diz assim, 67, né? Antes de ser afligido, andava errado, mas agora aguardo a tua palavra, né? Então, antes de ser afligido, antes de ser, passar por provações, ele agora guarda a palavra, porque ele aprendeu que guardando a palavra tem uma vida mais assegurada com Deus, vamos dizer assim. Elas também
prepara para o conhecimento espiritual ou ainda guarda de pecar. 2 Coríntios, né? Vamos ler também 2 Coríntios, de 1 a 9, é o texto que nós vamos ler agora. Vamos passear também um pouquinho na Bíblia. A escola dominical é isso, né, irmão? A gente tem que estudar realmente. 2 Coríntios 12, 1 a 9. 12, 1 a 9. Não sei que não. 2 Coríntios 12, 1 a 9. Vamos lá? Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões, a revelação do Senhor. Isso aqui foi uma revelação que o apóstolo Paulo, ele deixou marcado aqui na Escritura, né? Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora no corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Eu sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavra inefável de que o homem não há disso falar. Deu assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nessa, porque direi a verdade. Mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Ele disse, a minha graça te basta, porque meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Então, irmão, na verdade, quem é forte é Deus. Nós somos fracos, mas Deus nos aperfeiçoa na nossa fraqueza, trazendo fortaleza e esperança, né? Então, elas atendem ao objetivo de Deus. Elas são de todos os tipos de provas, né? Todo tipo é a mesma palavra empregada para descrever a graça de Deus, 1 Pedro 4,10. Não importa a provação, Deus dá graça suficiente para suprir tudo o que precisamos. Se as provações são variadas, Deus nos supre de força de acordo com cada uma delas. Então, 1 Pedro vai falar que 1 Pedro 4,10 vai falar que Deus, acho que é esse texto aqui, deixa eu ver se é isso aqui mesmo. 1 Pedro 4,10, que Deus não dá aprovação acima. Não. 1 Pedro, cada um administra os outros dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, né? E elas são doloridas. Normalmente as provações, as perseguições, elas são muito duras, né? E nos incomodam. Fingir que as provações não incomodam, não adianta. O apóstolo Pedro usa a palavra entristecido, a qual expressa experimentar dor profunda e emocional, tristeza, ou seja, tristeza severa, luto. Uma dor tão intensa é usada também para a dor do parto. A mesma palavra é usada para descrever a experiência de Jesus no Getsemane, Mateus 26, 37. A tristeza pela morte de um ente querido. E 1 Tessalonicenses 4, 13, embora o afligir severas provações, a fé do cristão é por ela refinada e a sua firmeza capacita e desfruta as bênçãos às quais Jesus concede agora na eternidade. E vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Versículo 9. Então, irmão, nós vemos aqui que as provações normalmente são doloridas. E ele bota aqui o texto, né, do sofrimento de Cristo, quando era partir desse mundo ao encontro do Pai. Mas ele tinha passado por quê? Pela morte. Então vamos aqui, Mateus 26, né, vamos ler esse texto. Mateus 26, 37. Que diz assim, levando consigo Pedro, os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Por quê? Porque ele sabia que ia passar pela morte. E a morte, ela é severa, né? Mas, graças a Deus, ele venceu a morte. Além de firmar o amor e a alegria do Senhor,
e glorificar o seu nome. Então, ela tem esse objetivo, né? É firmar o amor e a alegria do Senhor e glorificar o seu nome. Elas são encontradas por Deus, controladas por Deus. Temos a certeza da expressão por um pouco tempo. E o Herbert diz que quando Deus permite que seus filhos passem pela fornalha, mantenha os olhos no relógio e a mão no termostato. Ou seja, a duração, intensidade e provações são controladas pelo Senhor. Paulo afirma, não sobreveio a vós tentação se não fosse comum aos homens. Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que pode suportar. Mas quando for tentado, lhes providenciará um escape para que possa suportar. Está em 1 Coríntios 10, 13. A palavra tentação aqui é a mesma de 1 Pedro 1,6. O grego perasmos, a conotação que é diferente dos dois textos. Então, a conotação é um sentido, né? Mas ela tem a mesma intenção, né? É a mesma palavra para duas interpretações. Então, irmãos, nós vemos aqui, elas são, né? Elas têm um objetivo, elas são de todo tipo, elas são doloridas e elas são controladas por Deus. Então, nós sabemos que as provações, elas são controladas por Deus. Quarto ponto e último, a esperança proclamada, concretizada. Então, nós falamos aqui no primeiro tópico, fundamento da nossa esperança. Segundo tópico, esperança de uma herança gloriosa. Terceiro tópico, esperança em meio às provações. E agora, último e quarto tópico, a esperança proclamada e concretizada. Então, nós sabemos que tudo está definido por Deus. Ser cristão não é uma fuga do mundo presente por causa da esperança eterna no céu. Mesmo nos momentos de sofrimento e de provações, o cristão pode, pela fé e fortalecimento interior proporcionado pelo Espírito Santo, transformar o sofrimento presente em glória nos dias que vive aqui. Então, irmão, nós podemos ter uma vida alegre também aqui, não só de lutas, provações. Esses versos finais do nosso estudo nos apresentam uma esperança proclamada e concretizada, já a partir da vida neste mundo, em que as provações nos acompanham tão de perto. Spurgeon, um pregador, né, disse, uma fé pequena leva a alma ao céu, mas uma grande fé traz o céu para a nossa alma. Legal, né, isso aqui, né, irmãos? No verso 10 nos ensina que a salvação, a qual temos e aguardamos, é parte do plano de Deus desde a eternidade. Então esse plano já estava guardado para nós. Algo que os profetas testemunharam, significando que eles mesmos a procuraram ou examinaram com cuidado as revelações feitas a eles, para entender exatamente o que foram designadas a falar e registrar no que tange a salvação, a qual deveria ser conhecida por meio do Messias. Então, através do Messias, né? Os irmãos lembram que há vários textos falando da vinda do Messias, da salvação, e assim Deus trazendo a revelação para toda a humanidade. Assim, orientado pelo Espírito Santo, predisseram os sofrimentos de Jesus Cristo, agora que sucederia aos seus sofrimentos, né? Versículo 11. A salvação é um mistério tão glorioso que até os anjos a observam, tentando entender a dimensão de tanto amor que Deus dedica ao ser humano. Interessante a colocação desse autor aqui, né? Realmente, né, irmão? Quanto Deus ama o ser humano. Deus ama muito o ser humano. Deus ama as pessoas. Porque quando ele fez o homem, ele fez com amor, com carinho, com dedicação. Por amar a Jesus Cristo e confiar nele, se alegrar nele, o cristão experimenta a glória proclamada aqui e agora e guardada sua concretização futura. Então, nós aguardamos esse plano de Deus, né? Concluindo, irmão, no início da lição foi contestado um dito popular e agora apresentado outro. Quem espera sempre alcança. Se acrescentar uma expressão em Cristo, então o ditado fica completo e certo.
Quem espera em Cristo sempre alcança. Logo mesmo que vêm as provações, e elas com certeza vêm e virão. E elas não podem tirar a nossa esperança. Peçamos a Deus o fortalecimento para crermos e vivermos nessa verdade. Então, irmãos, mais um estudo, graças a Deus, né? Apresentamos aqui a esperança na verdade. E temos esperanças em Cristo, né? Porque Cristo, ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por mais um estudo dessa revista maravilhosa da Escola Bíblica Dominical, né? Pai querido, Deus eterno, soberano Deus. Aqui estamos, Senhor, para te agradecer mais uma vez. Não só pelo estudo dessa tarde, desse dia, mas também pela esperança da vida eterna. Porque foi através dela, Senhor, da sua vida, que nós hoje temos essa esperança de um dia poder estar para sempre, Senhor, contigo. Obrigado, Senhor, por nos guardar, por nos livrar de todo mal. Abençoa, Senhor, aqueles que ouvirão esse estudo e participarão conosco toda semana, Senhor, juntamente conosco, participando desse estudo e que possa servir de edificação para as suas almas. Em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer pela oportunidade de falar do teu amor, porque o Senhor fez tudo por nós, entregou a sua vida por mim e por todos eles, por toda a humanidade. Eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse estudo, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém?